Fala pessoal, voltamos aqui para falar um pouco então da transferência de calor por radiação, né? Então quanto que um corpo irradia de calor, tá? Então a gente viu que a potência, né, ou fluxo de calor emitido por um corpo vai ser dado pelo índice de emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann, lembrando que esta constante ela tem valor de 5,67 vezes 10 a menos 8, tá? Fiquei colocando somente o valor dela, vezes a área, vezes a temperatura elevada à quarta, lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Por causa da constante. Tá? A emissividade é o quanto que esse corpo tem de emitir, né, calor, né? Lembrando que ele tem uma parte que ele reflete, outra parte que ele absorve, né? Então, um representa 100% de emissividade, ou seja, toda a energia emitida, ele não absorve nenhuma energia. Tá? E ele traz aqui então a superfície do Sol tem uma temperatura de 5.800 Kelvin e o raio do Sol é cerca de 7 vezes 10 oitava metros. Né? Calcule a energia total radiada pelo Sol a cada dia, supondo a emissividade 1. Tá? Bom, primeiro a gente precisa calcular então o fluxo, né? O watt, joule por segundo. Né? Primeiro então eu vou precisar calcular a área de superfície do Sol. Tá? A gente está falando de área de superfície. Tá? E a área de superfície ela é dada por 4 πr ao quadrado. Tá? 4π vezes o raio ao quadrado. Pensando-se nisso, a gente pode calcular que o fluxo de calor irradiado ou radiado pelo Sol vai ter, emissividade 1, então 1 vezes 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes a área. Tá? No caso, essa área vai ficar 4π vezes 7 vezes 10 a 8 elevado ao quadrado vezes a temperatura elevada à quarta. Então, 5.800 elevado à quarta potência. Tá? Então, a nossa potência vai ser dada por 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 4 vezes π vezes 7 vezes 10 elevado à oitava elevado ao quadrado vezes 5.800 elevado à quarta. Tá? Então a gente vai ter aqui um valor bem estrondoso de 3,95 vezes 10 a 26 watts. Lembrando que isso é joules por segundo. Tá? Então calculei quanto foi transferido. Tá? Agora ele quer saber quanto de energia, né? Calcule a energia total radiada em um dia. Né? Isso daqui é a quantidade de energia em um segundo. Tá? Então se eu quero a quantidade de energia, tá? Quantidade de energia Q ou E, tá? Tanto faz, ela é potência vezes a variação de tempo, tá? Então, nesse caso, nossa quantidade de energia de calor vai ser dada pelos 3,95 vezes 10 a 26, tá? Em um dia, tá? Então, um dia ele tem 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos, tá? Então isso daqui é o quanto equivale um dia em segundos, tá? Então a quantidade de calor vai ser, ou quantidade de energia, vai ser dada por, deixa eu tomar aqui, 3,95 vezes 10 elevado a 26 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Tá? Então a gente vai ter o total aqui aproximadamente de 3,41 3 vezes 10 a 31 joules de energia
transferidas em um dia ou irradiada pelo Sol em um dia em toda a direção, pela toda a sua superfície, tá? Vamos para o próximo. Digamos que você deseja repetir o feito realizado por um astronauta conforme mostrado no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, permanecendo durante certo tempo no espaço interplanetário sem o traje espacial, como se isso fosse possível. Durante esse tempo, você estará continuamente perdendo energia por irradiação, sem absorver praticamente nenhuma energia do ambiente especial. Tá? Assumindo que a emissividade do corpo humano, então, seja 0,9, qual seria a sua taxa de perda de energia? Né? Quanto você iria perder de energia? Bom, muito bem. Né? P vai ser igual à nossa emissividade, que é de 0,9, vezes a constante de Stefan Boltzmann, 6,67 vezes 10 a menos 8, vezes a área, tá? Aqui ele não traz a área, mas a área do corpo humano é aproximadamente 1,5 metros quadrados, tá? Essa informação teria que ser dada, vezes a temperatura no corpo humano elevado à quarta, né? E a temperatura do corpo humano é aproximadamente 37 graus Celsius, tá? 37 graus Celsius tem que estar em Kelvin, né? Então, convertendo isso aqui para Kelvin, a gente soma 273, né? Então, 37 mais 273, 37 mais 273, a gente vai ter aí, 37 mais, estou apertando vezes, mais 273, nós temos 310 Kelvin, tá? 310 Kelvin. Vezes 310 Kelvin elevado à quarta. Tá? Então quer dizer que a gente vai ter uma taxa de 0,9 vezes 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes 1,5 vezes 310 elevado à quarta. Tá? Então a gente vai ter aqui uma troca de calor de 706,91 watt, ou seja, joule por segundo. Tá? A letra B, quanto de energia, né, você perderia em 30 segundos. Tá? Então a quantidade de calor que seria cedida é igual à potência, né, o fluxo, vezes a variação do tempo. Nesse caso, 706,91 vezes 30. Tá? Então, teremos aqui 706,91 vezes 30, um total de 21.207,3 joules de energia em 30 segundos. Tá? Então, quantidade de calor que o corpo emitiria nesse tempo. Certo? Bom, pessoal, o próximo, né, a gente vai falar então da primeira lei e segunda lei da termodinâmica, falando mais especificamente aí então da questão de máquinas térmicas, né? Então, transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, ou seja, ele sofre dilatação, realizando um trabalho de 150 joules, e sua energia interna aumenta. Tá? Então quer dizer que parte desse calor recebido transformou-se em trabalho e parte desse calor recebido se tornou energia interna. Tá? Letra A. Considerando uma caloria igual a 4,18 joules, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema em joules. Muito bem, tá? A gente é uma questão de conversão. Então temos 200 calorias, cada caloria é 4,18, então multiplico por 4,18 e nós vamos ter aqui então o total de... teremos um total de 836 joules de energia. Muito bem. Letra B, ele quer saber qual é o valor da energia interna, né? Quanto de energia interna esse sistema apresentou. Tá? Bom, gente, é bem o seguinte, né? A quantidade de calor recebida vai ser igual ao trabalho realizado mais a variação de energia interna, tá? Nós temos que a nossa
variação de energia, ele quer a variação de energia, mas a quantidade de calor era 200 calorias, né? O trabalho era de 150 joules. Então 150 joules, temos uma incompatibilidade aqui, né? Então aqui não é 200, aqui a gente vai usar 836, mais a variação de energia interna. Tá? Então a variação de energia interna do meu sistema vai ser dada por 836 menos 150. Então o nosso ΔU vai ser de 686 joules. Ou seja, essa é a parte da energia que vai estar gerando variação de temperatura no nosso sistema. Tá? Próximo. Qual a variação de energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 100 joules durante uma compressão isotérmica? Pessoal, isotérmica, temperaturas iguais. Tá? Se a temperatura é mantida a mesma, o ΔT é igual a zero. Se não ocorre variação de temperatura, não ocorre variação de energia interna. A quantidade de energia interna é igual a zero. Tá? Isso aqui é um tipo de aplicação ali, ou caso particular, tá? Da primeira lei da termodinâmica. Né? A gente tem aí que, no caso, toda a energia transferida, nesse caso, se torna trabalho. Tá? Todo valor de Q se torna trabalho. Tá? Muito bem, vamos para o próximo. Toma cuidado com esse tipo de pegadinha isotérmica, isovolumétrica, que às vezes ela dança um pouquinho. Né? O motor de 250 cilindradas de uma motocicleta realiza um trabalho de 500 joules enquanto recebe 500 calorias de energia. Considerando uma caloria igual a 4,18, determine a variação de energia interna da mistura gasosa deste motor. Aplicando a primeira lei, a quantidade de calor recebido vai ser igual ao trabalho realizado mais a variação de energia interna. Tá? No caso, ele recebe 500 calorias, a gente precisa converter para joule, 500 vezes 4,18, nós vamos ter 2090 joules de energia recebida. Desses 2090, 500 joules são para trabalho e eu quero a variação de energia interna para cada ciclo. Então, a variação de energia interna vai ser dada pelos 2090 menos os 500 do trabalho. Então, a variação de energia interna vai ser de 1590 joules. Perfeito? Bora para o próximo. Uma máquina térmica utiliza o calor fornecido por uma fonte para realizar o trabalho. Né? Nos motores de automóvel, a mistura gasolina-ar atua como substância de trabalho. A temperatura máxima atingida pela explosão do combustível no interior de um cilindro pode variar em função de diferentes valores. Podemos considerar que em um determinado motor, a mistura gasolina-ar atinge a temperatura quente de 1300 Kelvin após a combustão, e que a temperatura do meio ao redor dos cilindros desse motor seja uma temperatura fria de 500 Kelvin. Qual é o rendimento máximo ou ideal para uma máquina que opera entre essas temperaturas? Tá? Muito bem. O rendimento ideal, tá, gente? IN ideal, rendimento ideal, ele é dado por 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente, o quanto que ela operaria de forma ideal. Tá? Então, dessa forma, nós teríamos 1 menos 500 dividido por 1300, tá? Ou aqui 5 sobre 3. Tá? Então, o rendimento ideal da nossa máquina térmica é 1 de menos 5 dividido por 13, que é de 0,605 aproximadamente, ou seja, 61,5
4, né? Vou colocar aqui um 4 aproximadamente, 4% de rendimento. Ou seja, de todo o calor recebido, 61,64 vai se tornar trabalho, o restante vai se tornar variação de energia interna, tá? No caso da mistura gás-combustível, né? No caso, gasolina-ar. Tá? A seguir estão representadas duas máquinas térmicas, 1 e 2, tá? Na primeira máquina térmica, ela possui uma temperatura quente de 1200, uma temperatura fria de 400, ela recebe 300 joules, né? Desses 300 joules, 200 viram trabalho e 100 viram variação de energia interna, né? Tá transmitido para o outro sistema, a temperatura fria. Na segunda máquina, ela tem então uma transferência de calor, ela recebe 400 joule, desses 400, 300 viram trabalho e 100 vão para a fonte de calor fria, né? Bom, qual é o rendimento de cada máquina? Certo, rendimento da máquina, tá, gente, é o trabalho dividido pela quantidade de calor recebida, né, o nosso Q1. Então, no caso da primeira máquina, nós temos 200 dividido por 300, tá? Que são 2/3, ou seja, 0,67 aproximadamente. Então, ela tem um rendimento de 67%. Tá? A nossa máquina 2, ela vai apresentar um rendimento N, tá, de 300 dividido por 400. Tá? Simplificando, 3/4, seja 0,75, ou seja, um rendimento de 75%. Né? Então, todo o calor, 75% se torna trabalho. Tá? Ele diz que uma delas corresponde a uma máquina de Carnot. Qual? Precisamos, então, dos N ideais. Tá? O que é o N ideais? N ideal da máquina 1 vai ser 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente, tá? 400 dividido por 1.200. Certo? E essa razão vai gerar para a gente 0,67, ou seja, 67%. Tá? Então isso quer dizer que a máquina 1 ela está trabalhando no rendimento ideal. Então a máquina 1 é uma máquina de Carnot. Tá? A máquina 1 é uma máquina de Carnot. Tá? A máquina 2, o rendimento ideal dela é 1 menos 200 dividido por 1.200, que nesse caso vão ser 0,83, tá? Ou 83,3% de rendimento. Ou seja, ela está trabalhando abaixo do rendimento ideal. Então, ela não é uma máquina de Carnot. Tá? As máquinas de Carnot, elas trabalham dentro do rendimento ideal em relação às duas temperaturas. Tá? Então, a máquina que é de Carnot é a máquina 1. Tá? Vamos fazer aqui. A máquina 1 é a máquina de Carnot. Tá? Bom, gente, é isso, né? Espero ter ajudado vocês com essa revisão, tá? E nos vemos semana que vem aí durante a avaliação. Precisando é só me chamar no Meeting ou me chamar no WhatsApp, tá? Que eu tô ali para auxiliar vocês durante a realização da mesma, tá? Grande abraço, bons estudos e boa sorte. Fui!